Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para o nosso quinto e último vídeo da nossa semana de conversa sobre o autismo. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre as abordagens terapêuticas. Eu queria começar falando uma questão que eu acho que é muito importante, que é sobre a importância dos pais, da família, também terem um apoio terapêutico. A gente se preocupa muito quando a gente fala sobre as crianças, enfim, os indivíduos com autismo. A gente fala muito das terapias que essa criança precisa fazer. A gente conversa bastante sobre todos os tipos de abordagens terapêuticas que a gente pode fazer com essa criança, né? Que é muito importante que ela tenha uma abordagem interdisciplinar, né? Que sejam vários tipos de terapias que integradas, juntas, vão fazer com que a criança evolua. Mas é muito importante que a família, que os pais também recebam um apoio terapêutico. Por quê? Porque quando uma família recebe um diagnóstico, tá? Essa família, por um breve período, ou por um longo período, ou por um período, depende muito da família, da maneira como ela encara, enfim, ela vai ter um momento que a gente chama de luto. E esse luto, ele é pela morte daquela criança, né? Pela perda daquela criança idealizada que a gente tinha quando a gente fez milhares de planos para ela, quando a gente imaginou que a vida dela ia ser de tal jeito, né? Na verdade, a gente acaba fazendo isso com todas as crianças, né? Mas quando vem um diagnóstico de autismo, isso abala muito, assim, porque as incertezas são imensas. Você tem pouquíssimas certezas, mas você tem muitas incertezas. Então, que passo que eu dou? Para onde eu vou? Né? Então, é importante que a família receba todo um suporte terapêutico, tá? Tanto por parte dos terapeutas que vão tratar essa criança, como de procurar mesmo uma terapia, uma ajuda psicológica, né? Vão procurar uma terapia porque é importante que a família também se cuide, tá? Porque essa família não deixou de existir, essa mãe, esse pai continuam sendo pessoas independentes, com as suas características, com seus desejos, com as suas vontades. E o que acontece normalmente quando a família tem uma criança com qualquer tipo de deficiência? Essa família normalmente se coloca como super protetor dessa criança. E aí, a nível terapêutico, isso não é bom nem para a criança. Porque o que passa a acontecer? Às vezes, a gente acaba colocando uma super proteção, a família super protege tanto essa criança que impede que ela consiga evoluir. Né? Então, assim, às vezes a criança pode fazer coisas sozinha, que ela teria condições de fazer sozinha, que ela teria condições de fazer por ela, mas a família acaba fazendo, a mãe, quem está cuidando, enfim, acaba fazendo pela criança em vez de deixar a criança fazer. E isso faz com que a criança não evolua. Então, às vezes, você trabalha lá na terapia, dentro do consultório, né? Seja fono, seja terapeuta ocupacional, seja o psicopedagogo, o psicólogo, né? Vai trabalhar com essa criança, né? O fisioterapeuta vai trabalhar uma série de questões para que essa criança vá conseguindo se tornar o mais independente possível, mas esses terapeutas ficam com essa criança durante 45 minutos, uma hora, duas vezes por semana. Eles não estão todos os dias, 24 horas por dia. Quem está todos os dias, 24 horas por dia com essas crianças, é a família. Então, a família precisa dar essa continuidade para essa terapia e conseguir entender que a gente
né, que a criança necessita disso, que isso vai ser bom para a criança, é uma linha muito tênue entre onde que eu preciso proteger essa criança e onde que eu tenho que dar espaço para ela se tornar autônoma. Então é importante que os pais recebam tanto orientação dos terapeutas da criança, para que eles auxiliem no processo terapêutico, tá? Para que eles auxiliem nessa tomada de independência, que é isso que a gente vai buscar, tá? E como também para si, para que a família compreenda o que é e como conviver com isso e não se anular, porque os pais não podem se anular em função disso. É muito difícil, é claro que existe toda uma mudança na vida, tá? A vida muda muito, né? Você passa a ter outros olhos, você passa a ter outras, estabelecendo outras prioridades. A vida muda bastante, mas é preciso que se administre isso. E como administrar isso? Como administrar os momentos em que a gente vai estar muito feliz com as conquistas que as crianças conseguem, né? Com coisas que parecem às vezes muito pequenas, mas que são gigantes para eles. E como às vezes a gente vai estar muito cansado, porque é uma luta, né, diária. Tem dias que tem dias que são mais difíceis do que outros, né? E a gente não pode deixar que o desânimo nos pegue, né? Vão ter dias melhores, vão ter dias piores, vão ter dias onde a gente vai precisar avaliar um pouquinho mais o que aconteceu ali, que de repente algum tipo de comportamento, algum tipo de evolução que estava vindo bem, voltou um pouquinho para trás, né? Mas essa família precisa estar muito centrada. Então, orientação para as famílias, tanto dos terapeutas da criança, né, ou da pessoa com autismo, quanto orientação de terapias só para os pais, tá? Existem alguns grupos que é bacana de participar, porque isso ajuda bastante, né? As pessoas entenderem, as pessoas se entenderem e as pessoas verem que dividem e compartilham das mesmas questões, tá? Então, entrando agora nas abordagens terapêuticas, tá? O que a gente sabe? A gente sabe assim, gente, isso é bem importante. Autismo não tem cura. A pessoa nasceu com autismo. A pessoa vai ter autismo a vida inteira, tá? Ah, mas você tá dizendo então que ela vai ficar do mesmo jeito o resto da vida? Não, a gente vai entrar com várias intervenções para que essa criança, para que essa pessoa ganhe o máximo de autonomia possível, se insira o máximo possível na sociedade e possa ter uma vida estruturada o máximo possível dentro das suas características, do seu grau de autismo, enfim, tá? Mas não existe cura. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que acredita numas coisas milagrosas e mirabolantes que saindo por aí na internet e fazendo verdadeiras, assim, atrocidades com as crianças, tá? Em nome de uma coisa maluca que inventaram agora e que estão dizendo que cura autismo. Então, assim, principalmente aqueles pais que têm as crianças com autismo mais severo, que às vezes estão muito desesperados, né? Não façam essas coisas malucas, tá? Vamos procurar as abordagens terapêuticas de coisas que são importantes, de coisas que a gente tem comprovação científica, tá? E ter ciência de que essas maluquices que andam por aí dando cloro para crianças e coisas do gênero, né? Componentes que faz água sanitária, que isso não pode fazer bem para ninguém, tá? Então, muito cuidado. Vamos entrar então aqui agora nas nossas abordagens terapêuticas, tá, gente? O que a gente vai ter? Primeira coisa, precisamos de uma equipe multidisciplinar. Então, se a gente tem comprometimento de fala,
a gente vai precisar entrar com um fonoaudiólogo que vai trabalhar a linguagem dessa criança.